Pode ir. Legal, faço voto de vocês juntas aqui. Vamos lá. Bom, já tenho aqui um fundo, ó, iniciando nossa gravação. Nosso fundo aqui, nós estamos aqui na cidade da Camila. Qual que é a cidade mesmo, Camila? O azul. Interior do Exato. Maranhão. 1 hora de Santa Catarina. 1 horinha de Santa Catarina, veja lá que paisagem bonita. Lindo. Aqui atrás, é isso aí. Bom, vamos lá. Na aula anterior, a gente falou do Pierre Bourdieu. Na verdade, a gente fez 2 aulas de Pierre Bourdieu. Uma sobre campo e hábitos. E, enfim, já falei bastante, mas no resumo, né? O campo é um local de disputa. Na verdade, um local de disputa simbólico, não é um local físico. Ou seja, o campo dos administradores, o campo dos políticos, o campo dos médicos. Aliás, esses estão sofrendo muito. Aqui no Brasil está muito difícil para essas pessoas. Enfim, em cada um desses campos, você precisa de um hábitos, que é tanto o instrumento de ingresso no campo, como também o requisito de progressão dentro da disputa dentro do campo. E cada indivíduo que faz parte do campo, na verdade, ele está atuando em uma disputa por capitais, né? Envolvendo aqui o capital econômico, basicamente grana e tudo que for sinônimo de dinheiro, criptomoeda, ouro, prata, diamante, ticket, refeição, nota promissória. é, por sua vez, o capital econômico ele é intercambiável com outros capitais, como o capital cultural, que vai se dividir em 3 níveis. O institucionalizado são os diplomas, as certificações, né, como aqui, por exemplo, o bacharelado em administração, em ciências contábeis, e que vai abrir outras portas. Além disso, o capital cultural internalizado é tudo aquilo que está fora e você adquire para si como conhecimento. Capital cultural objetivado é tudo que ganha valor por sofrer um determinado tipo de tratamento cultural. E, por fim, outros 2 capitais. O capital social é a fama, o reconhecimento, a credibilidade que o indivíduo vai ter. E, por fim, o capital simbólico. E a lógica que esses capitais eles não se sobrepõem e eles são intercambiáveis. Um capital pode ser trocado por outro. E hoje a gente vai falar sobre um livro, na verdade, uma pesquisa de um autor chamado, 2 autores, né, Norbert Elias e John Scottson, e o nome do livro é Os Estabelecidos e os Outsiders. É uma investigação que os caras fizeram na década de 60 em uma cidade. Eles não quiseram dizer o nome da cidade, então é uma cidadezinha fictícia chamada Winston Parva, né, o nome, né, é um nome fictício que eles deram, e é uma realidade que, na verdade, nós podemos transpor para outras realidades. Ou seja, eu quero que, ao longo dessa aula, quando eu for descrevendo os locais da cidade, vocês pensem, aplicando aqui, por exemplo, na cidade que a Camila está, 1 hora de Santa Catarina, ou aqui em Curitiba, vamos tentar observar outros cenários, né? Porque lá no Pierre Bourdieu, ele disse que o campo é um local de disputa, e o Norbert Elias e o John Scottson, apesar de eles virem antes do Pierre Bourdieu, eles concordam também que a sociedade, no geral, é um local de disputa. E a gente pode ver que a disputa ela vai ter elementos simbólicos que vão se plasmar na distribuição geográfica das pessoas dentro da cidade. Bom, eu vou compartilhar brevemente a tela aqui para dar alguns apontamentos. Ok. Bom, um ponto importante. Em material de estudo, eu deixei um videozinho, eu gravei um videozinho sobre o tema da aula de hoje, que é, né, os estabelecidos e os outsiders e as relações de poder. Um videozinho curtinho, bem explicativo, enfim, é uma alternativa aí legal. Então, sugiro que hoje, antes da gente fazer a questão de frequência, que vocês vejam
esse nosso videozinho de maneira geral. Essa foto não vai abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela. Muito pequenininha. Bom, melhor voltar para mim. Muito ruim ficar olhando esse slide aqui. Bom, o primeiro ponto que a gente pode dizer é que a cidade de Winston Parva é dividida em 3 bairros, a Zona 1, a Zona 2 e a Zona 3. Bom, a Zona 1, basicamente, ela era habitada pelos moradores mais antigos da cidade. Imagine uma cidade de 200 anos e a Zona 1 vai ser habitada por famílias que são descendentes dos fundadores da cidade. E, obviamente, aqui a gente está falando dos moradores mais ricos da cidade, mais importantes, e que vão ter os cargos mais relevantes. Aqui, por exemplo, estão os que vão ocupar os cargos políticos, aqui estão os donos da maior parte dos comércios. Aliás, na cidade há também fábricas em outra região, e esses moradores aqui da Zona 1 são donos também, ou seja, são basicamente os donos dos meios de produção, são donos dos cargos políticos, ou seja, são as pessoas. Se a gente fosse transpor lá na metodologia do Bourdieu, a gente pode dizer que, comparativamente, a Zona 1 vai abranger os indivíduos que têm mais capital econômico, que têm mais capital cultural, que têm mais capital social e também mais capital simbólico, ou seja, o capital está concentrado aqui. Então, primeiro, as casas. A gente pode dizer que as casas elas eram muito amplas. A gente está falando aqui da década de 60, né? Então, o padrão de casa ampla aqui são sobrados muito grandes. Lembra um pouco aqueles filmes americanos, sabe? Que você tem aquele jardinzão grande na frente e que tem a casa. Além disso, eram casas que tinham carros na garagem, o que era um grande luxo na época. E também havia um grande laço de convivência entre os vizinhos, né? As pessoas dessa região, elas se gostavam muito, de maneira geral. A gente pode dizer que essa região, ela estava localizada aqui, né, na Zona 1, ficava a maior parte de todos os serviços da cidade, mercado, cabeleireiro, a igreja, né, que era um ponto muito importante de convergência da cidade, se localizava aqui. Em geral, né, as pessoas aqui da Zona 1 eram as pessoas mais abastadas e, consequentemente, o poder ele migrava de geração em geração. Por exemplo, sei lá, que o dono da fábrica que morava na Zona 1, quando ele morria, ele legava aos seus filhos que continuavam morando na Zona 1. Eu pergunto para vocês aqui, meus alunos, aqui em Curitiba, que região ou que regiões a gente poderia chamar de Zona 1, que vai ter essas características, assim, os melhores comércios, as melhores casas, as pessoas mais ricas e importantes. Na opinião de vocês, aonde aqui em Curitiba a gente poderia chamar de Zona 1? Eu acho que ali no Batel, o Cristo Rei pega uma parte que são grande porte, as casas, a sociedade também. No Barigui, eu acredito, por conta, não de casas, mas a sociedade é um pouco mais acima também, economicamente. Eu não conheço muito Curitiba. Não, mas eu gostei. Deixa eu escrever. Eu vou escrever aqui no chat. Aqui, ó. Zona 1, Cristo Rei, Batel, Barigui. Barigui, que você diz ali, bem na frente ao parque ali, não? Que tem umas casas grandes ali. E mora um monte de político ali. Aonde mais, Camila? Quando eu trabalhava no tribunal, eu ia bastante no TJ também, ali no centro cívico, mas ele não é mais prédios, não são casas. Mas é uma alta sociedade também. Mas tem também, centro cívico. Ok, a gente pode encarar muito bem. Então, a Zona 1, vamos fazer aqui Cristo Rei, Batel, Barigui, centro cívico. Ô, Hélio, tem alguma dica pra gente? Eu não conheço muito Curitiba, professor, mas por onde eu já passei, que eu vi que são bairros de pessoas ricas, é o Batel mesmo. Batel.
Concordo. E bem Pô, abastecido, né, de serviços, né, isso, bem abastecido. Legal. 3 sim. bairros já tá bom para a gente comparar. Então, a gente pode dizer, né, comparando aqui, né, claro que são realidades diferentes, mas semelhantes. Se a gente pensar lá na Winston Parva, lá que os caras investigaram lá, vão ter as características desses bairros aqui, Batel, Barigui, e Centro Cívico, ou seja, as melhores casas, os melhores serviços. A gente pode dizer que também que os melhores carros, né, que hoje o carro não é exatamente um item de luxo, mas também vão ter os melhores carros, vão ter as pessoas com mais capital no geral, capital econômico, capital social, capital simbólico, e pessoas que de alguma forma são capazes de legar isso para frente de maneira geral. Lá em Winston Parva era mais ou menos assim, você não tinha vários bairros, era um bairro só, imagina que vai aglutinar tudo isso, a igreja, que era um ponto ali de referência da cidade, ficava nesse bairro, as melhores casas, os cargos públicos, né, a prefeitura, as escolas, tudo de melhor ficava nesse bairro. Aí a gente tem um segundo bairro também, que é a Zona 2. A Zona 2 ela é uma zona intermediária. Ela não é tão boa, por assim dizer, ela não é tão confortável como a Zona 1. A gente pode dizer que a Zona 2 era habitada por os indivíduos mais um pouco mais recentes da cidade, ou seja, não eram aquelas famílias que chegaram no começo, as famílias tradicionais eram famílias que chegaram um pouco tempo depois. As residências aqui, elas não eram esses grandes sobrados, não, eram na maior parte do tempo conjuntos habitacionais, ou seja, prédios de 2, 3, no máximo 4 andares, aquele modelo soviético. Inclusive, eu moro aqui em Curitiba em um prédio assim, e eram distribuídos em bloco, sabe? Tem o bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. Além disso, não era um lugar assim tão abastecido de serviços. Quem que queria utilizar os serviços aqui da Zona 1 tinha que da Zona 2 tinha que se deslocar até a Zona 1. A Zona 2 ela era um bairro não só residencial, mas era um bairro industrial. Ou seja, você tinha essas duas coisas. Você tinha esses prédios, né, em formatos de blocos, e você tinha as indústrias, as fábricas. E a maior parte dos habitantes da Zona 2 trabalhavam dentro dessas fábricas, né? Além disso, a gente pode dizer, né, que em comparação, vamos aqui considerar a qualidade de vida, né, de Zona 1 e Zona 2. Zona 1 não só tinha mais grana, né, não tinha só acesso a residências melhores, como também os serviços para essas pessoas eram mais fáceis, né, estava na boca de casa. Agora, na Zona 2, o poder aquisitivo é um pouco mais baixo, as residências são menos confortáveis, e, consequentemente, para o pessoal da Zona 2 ter acesso aos serviços, eles têm que percorrer distâncias maiores. Além disso, a gente pode dizer o seguinte, que a maior parte dos moradores da Zona 2 tem um sonho de um dia poder mudar para a Zona 1. Eles admiram muito as pessoas da Zona 1 e, aliás, eles bajulam, inclusive, um pouco das pessoas da Zona 1 para obter acesso a recursos dentro da Zona 1, como, por exemplo, indicação a empregos, como, por exemplo, na prefeitura, no tribunal, nos comércios, enfim. Então, aqui a Zona 1 vai ser aquela zona mais rica, com mais credibilidade, né, com mais capital social. A Zona 2 é uma zona intermediária, mas com características diferenciadas, né? Ao invés de casa, você vai ter conjuntos habitacionais, ao invés de comércio, você vai ter fábricas, enfim. E o sonho do pessoal aqui da Zona 2 é um dia, aqui entre aspas, né, subir na vida e ir morar lá na Zona 1. Pergunto para vocês aqui, meus caros, na opinião de vocês, que regiões aqui de Curitiba a gente poderia chamar de Zona 2, que vão ter essas características, assim, um pouco mais afastado dos serviços, dos principais, talvez com fábricas, com residências do tipo
conjuntos habitacionais, enfim, na opinião de vocês, que região de Curitiba ou que regiões vão se parecer com a Zona 2? O SIC, professor. Esternac. Oh, legal. Cidade industrial. Cidade industrial, Jonathan, tem bastante fábrica? Tem. Porque o nome já é, né? Cidade industrial. Tem também conjuntos habitacionais, não tem também? Tem bastante. Tem bastante. Tá longe dos principais, dos melhores serviços da cidade, que estão no centro, no Batel, um pouco longe, né? Bem retirado, né? Um pouco mais longe. E eu pergunto, se a gente conversar com o pessoal do SIC, será que eles gostariam de um dia morar no Batel, nessas outras regiões? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então você falou para mim cidade industrial, Osternac. Tem mais alguma? Eu não sei escrever Osternac, será que tá? Bom, vou escrever aqui de algum jeito. Tem mais alguma, Jonathan, que você acha que vai ter essas características? Acho que o Atuba ali também, aquela região do Atuba também. Tem bastante Ok. conjunto habitacional. Muito bom, gostei. Gostei. Então, aqui a gente pode fazer um comparativo, como são cidades diferentes, né? Mas pensando aqui no que diz o Pierre Bourdieu, inclusive, né? Então, Zona 1, vamos ter as principais características, as melhores residências, os melhores serviços, a melhor renda, e acaba sendo a região mais admirada da cidade. A Zona 2, uma zona mais intermediária, nesse caso, vai dividir espaço com residências e indústrias de maneira geral. O pessoal da Zona 2 acaba tendo menos capital econômico em comparação com a Zona 1, menos capital intelectual, se a gente pensar nos 3 níveis, menos capital social e também menos capital simbólico. E a maioria aqui trabalha nas fábricas da Zona 2 e para utilizar os serviços melhores da cidade, inclusive a igreja da cidade precisa se deslocar muito, uma distância maior até a Zona 1. Perfeito, é isso mesmo. E por fim, nós temos uma terceira região, que é a Zona 3, que é a mais afastada mesmo da cidade, né? Essa pesquisa ela foi feita na década de 60, era uma cidade que tinha 200 anos, então, nesse caso, os moradores da Zona 3 vão ser os imigrantes mais recentes da cidade. A maioria vai migrar para a cidade depois da Segunda Guerra, ou melhor, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial vai ter uma leva que vai mudar para a cidade, depois da Segunda Guerra Mundial, uma outra leva. E a maioria dos trabalhadores aqui da Zona 3 vão trabalhar nas fábricas da Zona 2. Mas aqui eles têm que deslocar uma distância muito maior. É a região mais periférica, é longe dos comércios, dos serviços públicos da Zona 1 e também das fábricas da Zona 1, da Zona 2 e de outros ofícios. A Zona 3, as residências, elas são extremamente simples e compartilhadas por mais pessoas. E aqui a gente pode falar do modelo cortiço, né, que seria comparável de alguma forma às favelas brasileiras. A maior parte dos habitantes vai trabalhar na Zona 2 como operários, e não há um ponto interessante. Apesar disso, né, de um morar melhor, outro morar menos bem, não há grande diferença econômica entre os habitantes da Zona 2 e da Zona 3. Eles, enfim, eles têm acesso a mais ou menos os mesmos recursos. Aqui, né, no pessoal da Zona 3, a gente pode dizer que a maioria tem o desejo de subir na vida e ir morar na Zona 2. Olha que interessante, né? É aquele negócio, né? Ninguém está contente com o que tem, né? Por exemplo, quem
quem é pobre quer quer virar classe média, quem é classe média quer virar rico, quem quer ficar rico, quem é rico quer virar milionário, quem é milionário quer ser cidadão do mundo, quem é cidadão do mundo quer ser político internacional, enfim, essa questão, né, de almejar sempre mais. E com o passar do tempo, a gente pode dizer que a Zona 3, ela passou a se tornar uma região extremamente violenta e se tornou, assim, uma região meio que indesejável da cidade, assim, né? Tanto é que muitos moradores da própria Zona 3 diziam que não confiavam nas pessoas ali, que elas não se sentiam bem naquela região. Então, a gente pode dizer o seguinte, que nas práticas cotidianas era extremamente visível, primeiro, que o pessoal da Zona 1 eram mais prestigiados e reconhecidos que o pessoal da Zona 2, que, por sua vez, tinha um pouco menos, um pouco mais de prestígio que o pessoal da Zona 3. A Zona 3, por sua vez, era desprovida de qualquer tipo de prestígio. E aqui, esse tipo de coisa era visível, sobretudo, de maneira implícita dentro dessa sociedade, né? Por exemplo, dentro da igreja, a gente pode dizer que os bancos mais próximos ao altar eram destinados ao pessoal da Zona 1, ninguém sentava ali, até o pessoal da Zona 1 sentar, o pessoal da Zona 2 ficavam com os bancos ali do meio da igreja e já para o fundo, e o pessoal da Zona 3 ficava com o que sobrava de banco, geralmente do lado de fora, né, da igreja, né? E o que é mais interessante que os sociólogos perceberam aqui é que existia uma grande carga de preconceito e discriminação do pessoal da Zona 1 e 2 em relação à Zona 3. Antes da gente continuar, eu pergunto para vocês, a gente conseguiu classificar aqui em Curitiba o que seria uma Zona 1, a gente conseguiu classificar o que seria uma Zona 2, e eu pergunto para vocês, o que seria uma Zona 3? Uma zona com residências, digo, mais próximo do modelo de favela, longe dos serviços, mais distante das coisas. Pergunto, na opinião de vocês, que regiões de Curitiba poderiam se enquadrar nesse critério de Zona 3? Para mim, eu acho que ali o Boqueirão, ele é muito distante. Boqueirão? Qual, Camila? Não entendi. Boqueirão. Boqueirão? Uhum. Algum mais? É o que eu conheço. O Jonathan tá de moto ali, deve conhecer mais. O sítio cercado também. Professor, eu acho que o Cumbará ali, o fundo aquela região de trás do Ceasa ali. Já começou já? Ok, vamos por aqui, ó. Zona 3, Boqueirão. A Camila falou o sítio cercado, acho que de alguma forma sim. E Umbará. Três regiões. Ok. Perfeito. Para a gente fazer um comparativo. Então, a Zona 1 de Winston Parva, né, que vai ter mais recursos, famílias mais antigas, mais capital social, mais prestígio, a gente pode comparar com Curitiba, com Cristo Rei, Batel, Barigui, Centro Cívico. Zona 2, que vai ser uma zona intermediária, com menos capital em comparação com a Zona 1, né? Menos capital econômico, intelectual, social e simbólico, cidade industrial, Ostenáquia, Tuba, e a Zona 3, enfim, com menos prestígio do que a Zona 2, mais afastado, com padrões assim mais comuns assim de cortiço de maneira geral e talvez com índices mais elevados de violência, Boqueirão, Sítio Cercado e Umbará. Perfeito, ok. Bom, então voltando para a cidade de Winston Parva, o que os sociólogos perceberam é que havia, por parte dos moradores da Zona 1 e da Zona 2,
um preconceito velado em relação ao pessoal da Zona 3. Isso se plasmava em muitas coisas no dia a dia, como, por exemplo, nos padrões de recrutação, quando alguém, por exemplo, da Zona 3 ia procurar emprego na Zona 1, quando apresentava o currículo e o pessoal via que era zona 3, não contratava, né? Aquilo já era um impeditivo por si só. Além disso, nas entrevistas, no cotidiano, os sociólogos perceberam a prática de fofoca. O pessoal da zona 1 e 2 fofocavam acerca do pessoal da zona 3. Falavam, por exemplo, que os habitantes da Zona 3 não tinham classe, que eles não sabiam reconhecer as tradições da cidade, que eram pessoas sujas, sem higiene, que eram pessoas que não tinham modo, e o interessante era que, de alguma forma, esse preconceito, ele não era, ele era, sobretudo, maior em relação ao do pessoal da Zona 2 com a Zona 3. Ou seja, se a gente comparar aqui, né, classe alta, classe média e classes populares, a classe média era mais preconceituosa com as classes populares do que a classe mais abastada da cidade de maneira geral. Aqui, por exemplo, eles costumavam dizer que as crianças da Zona 3 não tinham futuro, que elas não tinham educação, que eram pequenos delinquentes. Tudo isso os sociólogos eles perceberam nas conversas cotidianas. E aqui eles entenderam o seguinte, que o pessoal da Zona 2, de maneira geral, estigmatizava de forma negativa o pessoal da Zona 3, porque eles tinham medo de perder espaço na competição. Ou seja, o maior sonho do pessoal da Zona 2 era subir na vida e ir morar na Zona 1. Era deixar de trabalhar nas fábricas da Zona 2 para ir trabalhar nos comércios, nos serviços públicos da Zona 1. Então, para isso, eles perceberam o seguinte, que eles precisavam, e claro que isso fazia parte de uma competição inconsciente, que eles precisavam minar a confiança do pessoal da Zona 3, né? Nesse caso, eles tinham que queimar o filme, por assim dizer, do pessoal da Zona 3 com o pessoal da Zona 1, para eles ficarem, de alguma forma, na frente da competição. É tipo aquele, por exemplo, no Big Brother, né? Quando um começa a falar mal do outro com o objetivo de obter algum tipo de reconhecimento. Então, a gente pode dizer que essa lógica, ela guardava muito relação com a disputa. Afinal, o pessoal da Zona 2 não queria perder espaço para o pessoal da Zona 3, então eles passaram a minar, de alguma forma, as chances de sucesso da Zona 3 com fofocas. Eles iam e falavam mal do pessoal da Zona 3 para o pessoal da Zona 1, para simbolicamente retirar a confiabilidade e o prestígio que poderia recair em relação à Zona 3. Ou seja, aqui era uma estratégia possivelmente inconsciente, aonde o difamar o pessoal da Zona 3 afetava as chances de ascensão social desse. Ou seja, é como se você estivesse numa corrida e você jogava óleo, né, para a pessoa cair. Era mais ou menos isso. Então, você boicotava, né, o pessoal da Zona 3, 2, literalmente boicotava, através da fofoca, a confiança do pessoal da Zona 2. E isso, olha que interessante, afetou a percepção que os moradores da Zona 3 tinham em relação à sua própria convivência, e isso levou, de forma direta, o pessoal da Zona 3 a encarar a Zona 3 como uma zona ruim. E como consequência, essa foi uma pesquisa feita durante 30 anos, os sociólogos perceberam que a criminalidade, sobretudo a delinquência juvenil, cresceu abruptamente na Zona 3 em comparação com a Zona 2 e com a Zona 1, que praticamente não existiam. Então, aqui, os sociólogos, eles chegam a dois conceitos. O primeiro, o conceito de estabelecido,
Então, nesse caso, o estabelecido, ele vai ser aquele indivíduo com mais credibilidade dentro da sociedade, aquele que já está arraigado dentro da sociedade. Então, aqui seria principalmente o pessoal da Zona 1, e o pessoal da Zona 2 seria aspirante, né, a ser o estabelecido. E aqui cria-se um novo conceito, que é o conceito de outsider, que vão ser os renegados da sociedade, ou seja, aqueles que por conta do baixo capital social e também das fofocas, né, de tudo aquilo que espalham sobre eles, vão ter menos prestígio e legitimidade na sociedade. Então, aqui, os sociólogos eles vão falar de algo chamado de estigma, e a gente vai conversar sobre isso. O que vai ser o estigma? O estigma, ele vai ser uma categoria de valor deletéria que vai recair não sobre um indivíduo, mas sobre uma população inteira. Ou seja, é um tipo de preconceito que você vai sofrer e que vai esvaziar, de alguma forma, as suas chances, não por suas características pessoais, mas por você fazer parte de um grupo. Nesse caso aqui vai ser o grupo, a Zona 3. O que vai definir é a moradia. Mas a gente pode estender a questão do estigma para outras situações, como, por exemplo, a imigração. O brasileiro, por exemplo, que vai para os Estados Unidos, que vai para a Europa, e isso eu vi de perto, um pouco tempo que eu morei na Europa, eu vi isso de maneira muito forte, ele sofre estigma. Então, um brasileiro, por exemplo, que vai procurar emprego nos Estados Unidos, ele tem 3 vezes menos chances do que o americano, mesmo que ele tenha mais qualificação, só pelo fato dele ter um estigma, né? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que o estigma, ele vai recair aqui no Brasil, se a gente pensar em relação, vão ter estigmas raciais, como, por exemplo, em relação a negros. A gente pode dizer, de maneira geral, que em uma situação, né, isso não é coisa da minha cabeça, né, são pesquisas, né, que em uma situação onde você tem um branco e um negro disputando uma mesma vaga no mercado de trabalho, ambos com o mesmo currículo, de alguma forma, o branco ele está um pouco mais à frente porque existem estigmas, né, em relação ao negro. Eu posso dar um exemplo de um estigma. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha um vizinho, médico, negro, que trabalhava na mesma faculdade que eu, que ficava mais ou menos a 3 quilômetros da minha casa, e um dia ele me perguntou assim, Tiago, quantas vezes você já foi parado pela polícia indo aqui para a faculdade, né? A gente pegava a Marginal Tietê, enfim, e direto tinha blitz e tal, e eu falei, olha, eu nunca fui parado na vida, né, pela polícia, né? Eu nem sei como que é isso, né? E ele falou, pois em 2 anos eu fui parado 8 vezes, e com um carro melhor do que o meu, etc, etc. Então, aqui a razão era muito clara, né? Era a cor da pele que, de alguma forma, motivou o comportamento dos policiais por um estigma, né? O estigma ele é uma categoria de valor deletéria a uma classe, de maneira geral, e que vai minar, de alguma forma, as oportunidades e até o prestígio. Aliás, tem um outro caso interessante. Em 2015, um neurocientista americano, o Derek, veio apresentar uma palestra no Brasil. Ele tem um cabelo comprido de dread, né? E ele foi barrado na porta do hotel. Não queriam deixar ele entrar, não acreditaram que ele era o palestrante convidado, né? Pelo simples fato dele ser negro. Aí eu pergunto, se fosse um branco, né, com as mesmas características, será que ele seria barrado? Será que ia gerar esse nível de desconfiança de maneira geral? Então, a gente pode dizer que, primeiro, o preconceito, que vai ser esse estigma, ele vai recair na sociedade, mas ele não recai à toa, né? No caso da cidadezinha de Winston Parva, ele vai surgir nas competições do dia a dia. Ele surge, na verdade, como uma espécie de uma ferramenta por parte do pessoal da Zona 2 para mitigar, né, para esvaziar o poder, a credibilidade do pessoal da Zona 3. Mas a gente pode dizer que, nesse caso, esse estigma, ele é de mão dupla. Ele vai atingir, nesse caso, quem é o estigmatizado, tanto tirando oportunidades dele, né? Como eu falei, né? Quando o pessoal da Zona 3 ia lá para a Zona 1,
o cara da Zona 1 nem atendia ele já pensava, né? Putz, é aquele pessoal sujo, é aquele pessoal bandidão, é aquele pessoal que não tem respeito, que não tem credibilidade. Eu não vou contratar esse cara para trabalhar no meu comércio, eu não vou indicar esse cara para um cargo público, eu não vou trazer esse cara para perto da minha vizinhança de maneira geral. E isso, por sua vez, favorecia o pessoal da Zona 2, que estava almejando, né, de toda forma, ganhar o respeito, ganhar a credibilidade do pessoal da Zona 1 para ir trabalhar lá e um dia poder morar lá, de alguma forma, né? E o estigma, a gente pode dizer que ele é de mão dupla. Da mesma forma que o indivíduo da Zona 1 acredita que, de fato, o pessoal da Zona 3 tem menos credibilidade, são pessoas com pouca... que não são pessoas confiáveis, né? Que não são pessoas dignas, de alguma forma, o pessoal da Zona 3 acaba acreditando um pouco nesse tipo de circunstância e acaba reproduzindo comportamentos que vão ao encontro disso de maneira geral. Esse é o grande conceito, né? O conceito de estigma. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que os imigrantes eles vão sofrer estigma no mundo inteiro, os homossexuais, existem também estigmas raciais, existem também estigmas, inclusive, voltados à mulher, de maneira geral, né? Um exemplo que eu dou, e a nossa sociedade, ela eu acho que mais estigmatizada, né, mais estigmatizante também do que foi o Winston Parva, é o fato de, no Brasil, existir, nos prédios assim de alto padrão, o que a gente chama de elevador de serviço. Ou seja, quem é morador vai pegar um elevador e quem trabalha no prédio vai pegar um outro elevador. Isso não existe em outros países. Acredite se quiser, isso não existe. Eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum, nem na Argentina, que é próximo, onde eu morei um tempo relativo, nem na Itália, nem na Espanha, nem em Portugal, né, que foram lugares onde eu estive. E a gente pode dizer que isso, né, é uma prática estigmatizante, né, porque, afinal, a moça, por exemplo, que vai trabalhar numa casa de família, ela é digna, nesse caso, de cuidar da criança, de fazer comida, de que é a coisa mais sagrada, né, de limpar o lar, mas não é digna o suficiente de pegar o elevador, né, com o morador de maneira geral, né? E uma vez uma aluna minha me contou que ela foi mandada embora de um lugar que ela trabalhava porque ela pegou o elevador social e não o elevador de serviço. Enfim, isso gerou um rebuliço. É disso que a gente está falando, né? E o estigma, ele é deletério, né, para a sociedade, né? Os grupos que são estigmatizados, eles vão ter menos capital social, inclusive menos confiança em si, de maneira geral. Enfim, eu trouxe essa discussão hoje do estigma e dessa cidadezinha de Winston Parva, não porque eu quero que vocês conheçam, né, essa cidadezinha, né, porque, aliás, é um nome fictício, né, eu nem sei que cidade é essa, mas porque essa realidade, ela é transponível a outros lugares, e, sobretudo, a nossa própria realidade, né, por isso que eu fiz um comparativo entre as zonas, né, 1, 2 e 3, tentando puxar nomes, né, de locais relativos aqui a Curitiba, de maneira geral. Em São Paulo, uma vez eu estava dando essa mesma aula e uma moça falou para mim, que ela falou, olha, eu moro em cidade de Tiradentes, né, que é uma região bem afastada, na verdade, de São Paulo, uma região mais pobre, uma região que a criminalidade é alta, e a colega disse que há mais de 2 anos, que ela tinha uma qualificação interessante, já tinha formação em administração, já tinha pós-graduação, tinha até uma relativa experiência profissional interessante, mas que quando ela chegava, né, num prédio na Avenida Paulista e entregava o currículo, a primeira coisa que a pessoa já assinalava era o bairro. Ela assinalava ali bem grande o bairro, falava, nossa, cidade de Tiradentes. Então deixa o seu currículo aí que a gente depois vai conversar de maneira geral. Então a gente pode dizer que o estigma, ele é, sim, uma categoria, apesar de não ser
tão perceptível, não é algo objetivo como, por exemplo, um carro, né, ou como, sei lá, uma chuva que cai, né, que você pode ver, que você pode pegar, mas é sim algo que existe e que vai recair de maneira negativa em relação a grupos, né, afetando a probabilidade, né, desses grupos ascenderem e também aumentando a probabilidade, inclusive, de comportamentos deletérios aparecerem naquela região, né? Aliás, eu tenho um aluno que hoje, né, doutor em Direito e que muito tempo esteve, né, envolvido com a criminalidade, morou, né, numa periferia bem pesada de São Paulo, no Capão Redondo, e ele disse que na região onde ele morava era muito comum, assim, de baterem lá no barraco que ele morava, perguntando assim, ó, tem pó, tem crack, alguma coisa aí para vender. E ele falou que depois que bateram 10 vezes lá, ele começou a pensar, ele falou, eu acho que isso é para mim, né? Eu acho que isso é para mim, né? Então, o estigma, ele é uma via de mão dupla. Ele é tanto uma ferramenta, nesse caso aqui da classe média, que a gente desenhou, né, como sendo zona 2, para pulverizar, para mitigar as chances do pessoal da Zona 3, afinal, são todos competidores, né, dentro do mercado, dentro daquilo, né, que o Pierre Bourdieu vai chamar de campo, e é também uma categoria de valor que pode ser internalizada pelo indivíduo, e o indivíduo, consequentemente, pode reproduzir aquilo de maneira geral. Então, deixa eu puxar aqui o slide para vocês. Deixa eu voltar aqui por um fundo Camilo aqui para mim. Bom, então, basicamente, né, o que a gente viu? Que o Winston Parva é uma cidadezinha dividida em 3 bairros. A cidade de Curitiba ela não é dividida em 3 bairros, mas todas essas características dos 3 bairros de Winston Parva, nós vimos, né? A Zona 1 vão ter as melhores residências, as pessoas mais antigas, com mais credibilidade, os melhores cargos, ou seja, é uma área que vai aglutinar capital econômico, capital cultural internalizado, institucionalizado, objetivado, capital social e também capital simbólico. Consequentemente, essas regiões elas são mais eficientes em passar de geração a geração esse capital. A zona 2, uma zona intermediária, nesse caso não é tão boa, né, como a zona 1, mas não é tão ruim como a zona 3, e basicamente vai ter como característica menos, né, de todos esses capitais que a gente elencou em comparação com a zona 1, mas mais do que com a zona 2, né? E a zona 3, ela vai ser a zona menos privilegiada de maneira geral, com menos capital, mais distante de maneira geral, e o que se viu na cidade foram fofocas, né? O pessoal da Zona 2 começou a fazer muita fofoca em relação ao pessoal da Zona 3 para o pessoal da Zona 1. E aqui o objetivo era de claramente queimar, né? Tirar as oportunidades, porque o pessoal da Zona 3 eram competidores, né? Mesmo que de maneira inconsciente. Então, aqui, indo para os termos, né? O pessoal da Zona 1 vão ser os estabelecidos dessa sociedade, né, o establishment. O pessoal da Zona 2 sonha em ocupar essa posição e, consequentemente, quem ocupa os cargos mais baixos dessa sociedade vão ser os outsiders, né, os renegados. E esses aqui vão ser alvo do estigma, né, sendo o estigma uma categoria deletéria de valor e que recai não sobre um indivíduo. Por exemplo, não é culpa, o problema não é o que o professor Tiago fez, não é a forma como o professor Tiago fala, mas sim o fato do professor Tiago ser ou estrangeiro, ou de uma outra raça, ou de um outro credo, ou de uma outra cor, ou seja, o diferente, né, de maneira geral. E a gente pode dizer, então, que o estigma ele vai ter 5 características específicas. Primeiro, ele vai ser uma arma contra o diferente, né? Contra o outsiders.
Por exemplo, em Portugal, os brasileiros eles são chamados de zucas, que é como se fosse um negócio tipo barata, para falar bem a verdade, assim. E existe um grande preconceito contra os brasileiros, porque eles não querem perder lugar, os portugueses, no mercado de trabalho para os brasileiros. E esse preconceito, por sua vez, afeta de verdade a oportunidade dos brasileiros, né? A mesma coisa são os brasileiros e os mexicanos nos Estados Unidos. Eles vão ser chamados de cucarachas, baratas, né? E, consequentemente, mesmo com formação, é muito difícil. Hoje, né, se nós formos com nossos diplomas lá para os Estados Unidos, provavelmente eles vão colocar nós em um serviço braçal, né? E isso vai derivar do estigma. Então, o estigma ele é uma arma contra o diferente da sociedade, né? Contra o imigrante, contra o negro, contra o que é de uma religião diferente, de uma posição diferente. E o estigma, o segundo ponto, ele vai afetar a percepção coletiva em relação ao indivíduo e também o acesso em relação a posições e laços sociais. Como eu disse, o pessoal da Zona 1, todos confiavam muito uns nos outros. Era uma região muito unida, era uma região que tinha muitas oportunidades, que não faltava nada, né? Tudo abundava. Ao contrário, na Zona 3, você não tinha nada disso. Não tinha oportunidade, as pessoas elas desconfiavam mutuamente umas das outras, acabava por não ter nada de bom, né? O estigma, ele gera isso, ele afeta a percepção coletiva, né? E aqui não é por conta do que o indivíduo faz, mas porque ele está imerso em um determinado cenário. De alguma forma, o estigma ele vai determinar a perpetuação geracional, ou seja, de geração em geração, da pobreza e da riqueza. No caso da Zona 1, a riqueza passava de geração em geração, não só econômica, mas também os capitais intelectuais, o capital social, a credibilidade. Só de estar na Zona 1 você já tinha mais credibilidade. Enfim, da mesma forma que quem estava na Zona 3, filhos de pobres da Zona 3, provavelmente iam ser pessoas pobres que teriam também filhos pobres, ou seja, um ciclo geracional de pobreza, e não só de pobreza econômica, né, mas também pobreza de capital social, também pobreza de capital intelectual e, sobretudo, de capital simbólico, né, de maneira geral. O estigma, ele, de alguma forma, ele acelera esse tipo de percepção. O estigma também, ele age como uma forma de validar a supremacia do normal, né, desse caso do estabelecido, ou seja, do pessoal da Zona 1 e da Zona 2 em relação ao pessoal da Zona 3. Quando? Porque o interessante aqui foi um outro ponto que eu coloquei. O pessoal da Zona 2, eles trabalhavam nas mesmas fábricas que o pessoal da Zona 3, mas ainda assim eles queriam se distinguir, eles não queriam se confundir com o pessoal da Zona 3, ao contrário, eles queriam se distinguir para que o pessoal da Zona 1 encarasse o pessoal da Zona 2 como superior, de alguma forma, ao pessoal da Zona 3, e delegasse as oportunidades ao pessoal da Zona 2, e não ao pessoal da Zona 3. Né? E, por fim, e eu acho que é o mais triste, é o mais deletério, o estigma, ele vai afetar a percepção que o próprio estigmatizado tem em relação a si mesmo e também ao papel social. A gente pode dizer, por exemplo, se a gente pensar em São Paulo, no Capão Redondo, ou no Rio de Janeiro, nas grandes favelas, que existe não só condições materiais para que que a criminalidade se reproduza, mas, sobretudo, condições sociais, ou seja, as pessoas, de alguma forma, elas acabam se enxergando dentro daquele papel, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, eu fiz um projeto com a Uniandrade para, enfim, para meninos aqui de Curitiba, moradores de favela. Enfim, e no meio do encontro, assim, veio dois, assim, falar comigo, assim, e falou assim, nossa, doutor Tiago, isso que você faz pela gente é muito importante, né, trazer música, esporte, essas coisas tudo pra gente,
porque senão a gente fica só no crime, né? A gente vira bandido, aí a gente tem que usar droga, né? Ou seja, olha que interessante, o próprio cara, aqui eu tô falando de criança, né? A própria criança, ela já se enxerga, nesse caso, como inclinada à criminalidade, inclinada à violência, se não surgir um salvador da pátria, né? Fora daquele lugar, né? Ou seja, o estigma aqui, ele é uma arma de mão dupla. Ele serve aqui tanto para validar a supremacia daqueles que está em posição mais elevada, como também para diminuir, para esvaziar aqueles que estão em posições menos privilegiadas, afetando não só a visão que o exogrupo tem, ou seja, que o pessoal da zona 1 e 2 tem em relação à zona 3, mas afeta a própria percepção que as pessoas da zona 3 têm em relação às pessoas da zona 3, né? E isso tudo, todo esse universo de relações sociais, a gente pode transpor a relação que nós vimos em Pierre Bourdieu, né? Que vai falar do campus, que você adota um hábitos para fazer parte de um determinado campus, para você competir por capitais, né? Para você trocar capitais. Então, aqui, claro que aqui a gente falou da cidade de Winston Parva de um tipo de recorte, né? Que seria o recorte geográfico, né? Mas a gente pode, na nossa sociedade, estabelecer dentro, né, dos diversos grupos outros tipos de recortes, né? E o estigma, ele vai ser uma barreira intermediária. Ele vai se espalhar por via da fofoca, dos comentários, dos rumores. Vocês já devem ter ouvido de alguém, algum comentário racista, algum comentário misógino, algum comentário homofóbico, xenofóbico. Esses comentários, eles são estigmas e vão afetar, em maior ou menor medida, a forma como você e outras pessoas vão enxergar os estigmatizados e também a forma como os estigmatizados enxergam a si mesmo, né? E aqui eu fecho a aula com uma frase, né? Uma frase de William Thomas, é o Teorema de Thomas, que diz o seguinte: aquilo que o indivíduo acredita que é real em suas consequências. É uma frase muito simples, eu vou repetir. Aquilo que o indivíduo acredita que é real, mesmo não sendo real, é real em suas consequências. Por exemplo, se o indivíduo acha que se ele tomar gasolina vai curar a Covid, e não faça isso, Camila, por favor, é capaz dele fazer isso, né? Se o indivíduo acha, por exemplo, que existe fantasma, ele vai ter medo disso, né? Da mesma forma que, se o indivíduo acha que um outro grupo é inferior, é ruim, ele vai acreditar nisso e ele não contrata esse tipo de pessoa, ele não se relaciona com esse tipo de pessoa. E se o indivíduo estigmatizado acredita, né, que ele de fato é inferior, que ele não é digno, né, que ele não é capaz, ele vai reproduzir comportamentos dentro da vida dele que vão, de alguma forma, validar esse ponto de vista e vão afetar as suas oportunidades de maneira geral. Então, em suma, para a gente fechar, quando nós falamos o nome do livro, né, os estabelecidos e os outsiders. Então, os estabelecidos vão ser aqueles benquistos na sociedade e os outsiders vão ser esses novos moradores da cidade, né? Aqui, as condições econômicas, né, a divisão da cidade lembra muito a divisão dos bairros que a gente elencou aqui na cidade de Curitiba, de maneira geral, e o que vai, de alguma forma, né, afetar negativamente a zona 3 é o estigma, né, que é uma arma contra o diferente, que é algo que afeta a percepção coletiva em relação ao indivíduo e, consequentemente, as posições e os laços sociais, porque, como eu disse, zona 1, todo mundo amigo, todo mundo se relacionando entre si, todo mundo fazendo negócio entre si, numa espécie de uma maçonaria, de uma confraternização, né, de uma solidariedade, o que não se via na zona 3, né? Vai determinar um pouco o grau de perpetuação, tanto de pobreza como de riqueza. Aliás, uma das coisas que os sociólogos quiseram entender era por que a criminalidade, né, ela era geracional dentro da zona 3, e isso, de alguma forma, vai explicar isso.
É uma forma também de validar a supremacia do normal, afinal, o pessoal da Zona 2 não queria se confundir com o pessoal da Zona 3, e isso afeta a visão do estigmatizado em relação a si mesmo, o que, de alguma forma, faz com que se reproduzam, né, os mesmos valores sociais ao longo do tempo, de maneira geral. Deixa eu cortar um pouco para mim. Gente, eu pergunto, compreenderam, gostaram do conceito, conseguiram fazer uma associação entre essa realidade que a gente viu nessa cidadezinha inglesa da década de 60 com o presente, concordam, discordam, enfim, deixo aqui para vocês breves comentários. O que vocês acharam? Eu achei interessante que, mesmo na década de 60, isso continua no século XXI, bem visivelmente. Bem visivelmente, né? Eu acho que mais visivelmente, Camila, do que eu gostaria. Não, com certeza mais do que eu gostaria, de maneira geral. Como você disse no começo da aula sobre a crise, a pandemia da Covid-19, a gente não vê fim, né, para isso, né, no Brasil. Eu também não vejo fim para essas práticas relacionadas à desigualdade de uma maneira geral, né? O mundo ele é mais rico do que ele era há 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás, mas ele é mais desigual e talvez mais preconceituoso do que ele era há 50, 60, 70 anos atrás, né? Enfim, eu acho que cabe a nós, né, de alguma forma, lutarmos para mudar essa realidade, e lutarmos não é agredir pessoas, não é nesse sentido, né? É dar, por exemplo, oportunidades a pessoas estigmatizadas. Afinal, eu vou dar um exemplo aqui que o meu aluno de direito, que o meu colega, né, que é doutor agora em direito, me falou. Por exemplo, no mundo do crime, no mundo do tráfico, o patrão, né, do criminoso, ele cobra o desempenho motivacional com a morte da pessoa, né? Então você tem uma pessoa que de alguma forma tem habilidades e competências interessantes no mercado de trabalho, é uma pessoa muito fiel, é uma pessoa que vai estar lá de sol a sol, que é proativa. O que ela não tem, muitas vezes, são oportunidades de se inserir, enfim, em cenários adequados, né, para dar vazão a essas habilidades e competências. E o que tira, né, o indivíduo desses cenários de maneira geral, né, e das oportunidades é o estigma, né? Nós muitas vezes acabamos julgando o livro pela capa. E se nós formos pensar um mundo com muito estigma e com muita desigualdade, é um mundo violento, é um mundo ruim e que com externalidades que se voltam contra todos, não apenas contra os moradores da Zona 3, mas a violência da Zona 3 chega também na Zona 1. Então, a melhor forma da gente reduzir a violência na Zona 1 é oferecer oportunidades, assim eu penso, para as pessoas da Zona 3. Mas, como a Camila aqui bem disse, é interessante, né, que algo que começou, que se via na década de 60 consegue se perpetuar no século 21. Pois é, os processos sociais, eles são lentos, de fato, mas eles têm que começar em algum lugar. E eu convido para nós começarmos isso hoje, né, nas pequenas atitudes do dia a dia. Ao estender a mão para alguém, você pode mudar a vida dessa pessoa de maneira geral. Gente, então, se está tudo bem, está tudo numa boa, eu vou ler a nossa questão de frequência. E a nossa questão de frequência, ela não tem certo ou errado, apenas a nobre opinião dos senhores. E como é de praxe, sem nenhum estigma contra vocês, ela vale ouro. Vamos lá. Então, como vimos ao longo desta aula, as disputas subjetivas e as lutas de poder guardam uma relação intrínseca dentro da cidade com a localização geográfica,
mais especificamente o que se entende como bairro, né? Isso é visível em todas as capitais brasileiras, todas elas. Nesse sentido, chegamos ao conceito de estigma. Quanto a isso, assinale a alternativa que vai mais em favor da sua opinião. A. Os estigmas se relacionam não exatamente com a pobreza, mas antes disso com a desigualdade. Se a gente pensar lá em Winston Parva, a Zona 2 era tão pobre quanto a Zona 3, mas eles detinham alguns outros capitais, né, tinham mais capital social que a Zona 3, então, consequentemente, eles tinham mais oportunidades, né? B. As favelas brasileiras podem ser comparadas com a Zona 3 de Winston Parva. Como eu disse aqui, o Brasil não é só um país pobre, mas um país extremamente desigual, e quando surgem, né, grandes conglomerados, né, grandes periferias, nós temos aqui nichos, né, esvaziados, de alguma forma, de capital, e que podem, por sua vez, comprometer as chances dos que estão imersos dentro daqueles grupos, né? C. O estigma não só garante, de alguma forma, a perpetuação material e social do grupo favorecido, mas também afeta a percepção que os estigmatizados têm em relação a si mesmo. E, na minha opinião, essa é a minha opinião, esse aqui é o efeito mais deletério em relação ao estigma, né? Como eu disse no final da aula, aquilo que o indivíduo acredita que é real em suas consequências. Então, se o indivíduo acredita que ele não é capaz, que ele não é digno, muito provavelmente ele não vai buscar aquele caminho, né, reconhecido pela sociedade. D. Os estigmas não apenas esvaziam o capital social, mas também privam os sujeitos de muitas oportunidades para a aquisição de outros capitais. Como eu disse aqui, lá o pessoal da Zona 3 levava o currículo para a Zona 1, não era contratado. Ou a pessoa lá de Cidade Tiradentes, em São Paulo, leva o currículo para Berrini, para a Avenida Paulista, não é contratado, independente das habilidades e competências dominadas, né, pelo sujeito de maneira geral. E, por fim, o estilo de vida dos estabelecidos, em larga medida, torna-se o hábitos dominante invejável, ou seja, nessa sociedade de Winston Parva, todos da Zona 1, da Zona 2 e 3 almejavam serem moradores da Zona 1, né? Almejavam, invejavam aquele estilo de vida, né? E assim o é em outras regiões do Brasil. Eu posso dizer que a desigualdade, ou seja, esse contraste, a extrema riqueza ao lado da extrema pobreza, é algo extremamente deletério, e a violência, inclusive, vai emergir justamente desses cenários de maneira geral. Deixa eu cortar aqui para mim. Interromper a gravação.